Tá certo. Botei aqui para gravar, tá só pronto. Gravando. Pronto, perfeito. Oficialmente, boa noite, gente. Estamos cá no nosso último encontro formativo, mas já de antemão eu reforço que é o nosso último encontro formativo, mas nossas conversas, nossos diálogos, nossas ajudas, nossas trocas de experiências e de vivências, elas continuarão. Fiquem à vontade para conversar conosco no grupo dos multiplicadores, no privado, nos grupos dos projetos. Sintam-se à vontade para partilhar as experiências que vocês estão realizando e o que está dando certo ou pedir alguma orientação, se for o caso, e vocês sentirem essa necessidade. Fiquem sempre muito abertos e à vontade conosco, tá certo? Estamos aqui mesmo numa partilha, nesse momento de aprendizado, tá bom? Nosso último encontro, ele vem com a temática da leitura, literatura e expressão, pensando na questão do lúdico como esse lugar de transformação, né? Como é que o lúdico, o divertido, aquilo que pode trazer satisfação e prazer, pode também compreender atos, ações de leitura, né? Então, a ludicidade, ela rima com felicidade, com facilidade. Então, aí você pensa, lá vou eu de novo reforçando, né? Na música, você pensa na dança, você pensa no cordel, você pensa no repente, e todas aquelas ações e aqueles atos que podem demandar a leitura, a compreensão, e pode ser tratado como um ato aí de leitura mesmo dentro das comunidades, dentro das famílias. Ler significa ver, decifrar, decodificar, interpretar o sentido em sua mais variada forma. Às vezes, eu reforço sempre isso, porque às vezes nós nos limitamos à ideia da leitura como sendo apenas aquele do livro formal, né, do livro físico. E não está apenas aí. É uma leitura importante, é uma leitura, inclusive, que eu gosto de tocar no livro físico, de folhear, de olhar as imagens, as letras, de rabiscar as folhas, mas a leitura ela não se limita a esse livro físico, né? Então, ela significa ver, decifrar, decodificar, interpretar, escutar, em toda a sua amplitude de sentido. Ler deve permitir que o leitor adquira conhecimento, cultura, lazer e se sinta estimulado pela imaginação. Aí é que vem a questão do lúdico. O lúdico traz essa perspectiva do estímulo à imaginação, né? Pensar o lúdico como estímulo à leitura e à escrita. Tudo que diverte pode trazer mais significação, pode trazer mais prazer. Só um momentinho, tá, gente? Só um momentinho. Pronto, pessoal, eu vou voltar aqui, tá? Desculpa, é porque eu estou na casa da minha mãe e tem bastante barulho por aqui. Voltou a tela cheia para vocês? Voltou Então, sim, novo. atividades divertidas que envolvem as mais variadas áreas de estímulo, né? Podendo criar diversas situações em que as crianças e os jovens e até os adultos estarão com o corpo e a mente envolvidos ali, aprendendo a se socializar, ao mesmo tempo que lê e escreve. Escrever também na sua amplitude de sentido, o desenho, o cordel, a narrativa e toda a sua amplitude aí de criatividade, através da cartolina. Então, nós pensamos aqui, né? Teatro, músicas, dinâmicas, contação de histórias, jogos
e as demais atividades que possam unir o real e o imaginário. Explorar a imaginação das mais variadas maneiras, e aí eu conto com vocês, hoje e durante todas as vezes que vocês se encontrarem aí, para pensar como nós podemos explorar aqui a imaginação e a criatividade. Muitas vezes é um estalo de Vieira, é aquele momento ali, né, do encontro. Aquilo que diverte também ensina e também estimula, né? Algumas ideias que nós trazemos hoje aqui para vocês são apenas sugestões, ideias. Elas podem ser adaptadas, sentidas, usadas ou outras que vocês possam nos informar também, tá? Então, mapa da história, nossa primeira sugestão aqui. Depois de ler uma história junto com a criança, incentivar o leitor ou o grupo a reconstruir os diferentes espaços da narrativa em sua memória, através da imaginação, criar um mapa do texto lido, ou então de uma parte dele. Explorar os espaços da narrativa, por exemplo. Então, material que vocês poderiam usar: cartolina, lápis grafite, tintas aquarela, lápis de cor. Adriele, está tendo muito eco, barulho aqui na casa da minha mãe, senão eu desligo e vocês vão ter que não. continuar. Aí tu continua. Tá não. Tá Tá normal? tá super tranquilo. Uhum. Ah, que bom. Eu vi que você estava incomodada com barulho, mas eu né? não estou escutando, não. Outros barulhos, não. Ah, que bom. Que bom. Então, vamos lá. Então, que material a gente pode usar? Usar a cartolina ali, pegar um grupo de 4 crianças em cada cartolina. E ali vão explorar, através da imaginação, sem precisar olhar para o texto, mas retomando a oralidade, a história contada, com lápis grafite, com tinta aquarela, e vocês receberam aquarela aí para a nossa oficina de amanhã, né? Então, podem explorar essa aquarela aí. Lápis de cor, e vocês vão criar os espaços, o jardim, ou então uma árvore, debaixo de uma árvore, um rio. Vamos explorar os espaços da narrativa na cronologia, o que aparece primeiro, o que aparece no decorrer e o que aparece no final, fazendo um mapa da história, né? O segundo ponto seriam histórias em frações. Então, você pode usar a própria cartolina, você pode usar uma caixa de pizza, por exemplo, né? E usar ali aqueles espaços das pizzazinhas, contar, recontar ou resumir a história através de partes, frações da história. Então, levar o leitor a perceber o roteiro, que tem ali um começo, que tem ali um meio e que tem ali um fim. Explorar essa questão, essa imaginação da criança e do adolescente, né? E as etapas da história. Explorar as fatias, entre aspas aí, né, da pizza, da caixa de pizza, por exemplo. Treinar o raciocínio, organização e imaginação. Desculpa, gente, não tem jeito, não. Meu pai do céu. Vamos lá. Material: cartolina, folha do caderno, lápis grafite, tintas, aquarela mesmo, lápis de cor, cola, palito de picolé, como a Adriele fez na última oficina que nós fizemos presencial aí, né? Explorar esses espaços. Eu trouxe aqui umas imagens para que vocês vissem, né? Aquele livro A Culpa é das Estrelas ficou uma febre entre os jovens durante uma época. Então, trabalhar aí as fatias mesmo, né? Mostrando o resumo ou frases que tragam ali a história, que retomem a história. E pegar mesmo essa questão artística, os desenhos, usar caixas de sapato, caixas de pizza, quando tiver, juntar durante um tempo, pedir o pessoal na escola para juntar, trazer da cidade, enfim, explorar o que vocês têm, não é somente a caixa de pizza. No terceiro ponto, nós temos aqui a ideia do teatro de fantoches, que foi exatamente aquela oficina que a Adriele ministrou, que a Adriele coordenou no dia que nós fomos lá para a Cavalhada, né? Uma forma super tradicional de contar histórias, que as crianças sempre adoram. Vocês viram o quanto ali a criançada da Cavalhada se envolveu, né? Até os mais tímidos se envolveram. E usar fantoches e bonecos. Esses fantoches podem ser feitos de pano, se vocês tiverem aí uma costureira, uma pessoa que tenha esse dom e possa fazer isso,
Ou usar mesmo os palitos, gente, com desenhos que vocês pedem às crianças para fazerem os desenhos, recortarem os desenhos, colarem nos palitos e usar esses palitos e esses desenhos como os fantoches, para recontar a história através de um teatrozinho, né? Explorando a imaginação da criança, ela vai repetir não o texto integral, mas a sua compreensão a partir da roda de leitura, a partir do que ela escutou na roda de leitura. Produzir uma moldura para o teatro, contando com a ajuda da criançada para pintá-la e decorá-la. Sempre trazer, gente, o grupo de jovens, o grupo de crianças, para fazer parte, para serem atores na construção dessas alternativas, né? Dessas opções aí de leitura. Trazê-los para que eles sejam protagonistas, para que eles se sintam parte na construção. Então, os fantoches podem ser construídos de tecidos, como eu falei para vocês, ou a partir de materiais reciclados, rolos de papel higiênico, caixas de fósforo. Eu nem coloquei aqui, mas eu lembro quando eu era criança, aqui no sítio onde eu estou agora, a gente não tinha condições de comprar boneca, nem brinquedo, e minha mãe fez toda uma casinha, fez o fogão, fez a mesinha, fez as cadeiras, o sofá, tudo de caixa de fósforo. Então, usar o material que a gente tem acesso, né? Basta escolher a história da vez, separar os materiais, incentivar cada pequeno, cada envolvido ali a criar um personagem para fazer a encenação. Ou até mesmo, gente, eu gosto muito de criar histórias do nada. Está todo mundo junto ali na roda de leitura e diz, gente, a gente vai criar uma história agora, uma narrativa. Seria como? Seria de princesa? Seria de príncipe? Seria a nossa história aqui da Cavalhada, vamos criar um herói aqui para a Cavalhada, aqui para a Gia, aqui para o Livramento. Que herói nós poderíamos criar que fosse aqui do Livramento, aqui da Gia, aqui da Cavalhada? E vocês começam a anotar num papel as características desse herói, que é o herói da comunidade, e depois vocês vão criar esse herói através do fantoche. E esse fantoche, como eu coloquei aqui, pode ser criado de diversas maneiras, né? Podem criar a narrativa heróica de cada comunidade. Acho que ficaria fantástico criar a narrativa heróica de cada comunidade, viu? Podem interferir e atrapalhar, tá, pessoal? Histórias em quadrinhos. É comum que os primeiros contatos com a leitura aconteçam por meio de histórias em quadrinhos, né? Os gibis, ou qualquer... Hoje nós temos adaptações N de várias obras literárias, então a gente pode fazer isso também, né? Na maleta da leitura, do Leitura que Liberta, vocês receberam várias histórias em quadrinhos, podem explorar lá, viu? Os quadrinhos são inovadores, divertidos na construção das narrativas, de construção, e prendem a atenção dos leitores. Por isso, são uma ótima ferramenta para incentivar o gosto por ler na infância. Então, explorar mesmo essas leituras, né? esses gibis que foram enviados para vocês. Então, nós temos aqui, na opção 1, preparar para a história em quadrinho, né? A opção 1, preparar em uma cartolina alguns quadros, né? A cartolina tem um material mais durinho, mais rígido, o papel é mais rígido. Então, preparar quadros com imagens e personagens já elaborados anteriormente e que mostrem esse roteiro, esse decorrer da história. Depois que tiverem montados, pintados, sempre com a ajuda do pessoal, aí vocês podem chamar os alunos novamente para uma segunda etapa, uma segunda demanda, e eles vão montando na ordem as falas, os balões, as personagens. Então, trabalhar a questão de roteiro, de cronologia no texto, qual personagem aparece primeiro, qual imagem aparece primeiro, e as crianças vão montando os balões e as imagens, vão tendo esse primeiro contato, já deixando preparado antes, chamam os maiores para preparar, né, com os desenhos das personagens, dos espaços, os balões, e no segundo momento chamar os menorzinhos que vão retomar essa história, recriar essas histórias, montando nessa ordem, nesse roteiro, nessa cronologia, tá certo? A opção 2, gente, ainda com as histórias em quadrinhos, é usar aplicativo
ou site de HQ para a construção de uma narrativa junto aos leitores. Eu vou deixar essa opção 2 mais para frente para vocês observarem como é que fica, tá? Mas são aplicativos que podem ser usados nos celulares e sites que vocês usam ou no celular, quem tem mais habilidade, eu não tenho habilidade de usar site de celular, ou no computador e no notebook, e ele já vem ali com imagens, espaços, personagens diversos, balões diversos, e você vai montando a sua história conforme as opções que ele te dá, né? E dentro dos balões você escreve a narrativa que você quer. Fica muito legal. É uma opção que a tecnologia nos oferece, nos traz, e pode ser usada de maneira bem rica, tá bom? Então, aqui, ó, o pessoal da Cavalhada aqui, quem tá de frente à esquerda, né? O pessoal da Cavalhada montou esse painelzinho aí do teatro, ficou super legal. Vão deixar muito mais colorido, né, gente? Depois, eu tenho certeza que vocês vão deixar ele muito mais colorido. Chama o pessoal, usa as aquarelas que estão aí com vocês, os pincéis que vocês receberam ontem, e explorem esse painel de teatro aí, deixando ele bem bonito, bem chamativo. Mas lembro sempre, eu não sei se a Adriele concorda comigo, mas chamar a comunidade, chamar os jovens para ajudar nesse momento da pintura, fica muito legal. Eles se sentem Concordo demais. Concordo demais. Olha a diferença, né? Quando você tem o mesmo painel, com o mesmo objetivo, mas completamente enfeitado, né? Ali, isso chama a atenção, né? Envolver todos na construção, na elaboração, faz toda a diferença. E tem os artistas aqui, que desenham muito bem, que pintam muito bem, já tem talentos aí. Agora, nesse dia aí que nós estamos vendo, eu fiquei encantada com os meninos da Cavalhada. Tinha uns 3 lá que desenhavam fantasticamente, tinha o dom. Então, explorar esses meninos mesmo, né, Adriele? E olha, vocês estão vendo aqui embaixo à direita que tem aqui um material, né? Isso essa folha que está ali embaixo pode ser cartolina, mas pode ser a folha Cason que nós enviamos aí para o quilombo de vocês. Vocês receberam um pacote, né, com essas folhas. Então, pintem, usem as aquarelas, usem os pincéis, usem a folha que foi enviada e explorem amanhã a nossa oficina de pintura, que será fantástica. O menino é maravilhoso, viu, gente? Então, explorem bastante e façam mesmo. Deixem esse quadro aí, esse teatro, né? Essa fachada do teatro bem fantástica, bem legal. No 5º ponto, gente, a gente tem a trilha sonora, né? Mais uma sugestão, que é a trilha sonora. Incentivar a leitura pedindo ao leitor para criar a trilha sonora da história. Que músicazinha, mesmo com back vocal mesmo, gente. Que música poderia fazer parte aqui da menina bonita do laço de fita que a gente contou? Que trilha sonora? Eu lembro que no momento em que vocês ficavam fazendo ali as narrativas, a Adriele ficava ali atrás, né? E ficava, vamos criar aqui uma trilha sonora para essa nossa história, fica legal, todo mundo se envolve, dá risada, brinca, às vezes fica engraçado, às vezes fica feio e o feio se torna engraçado e todo mundo gosta, é muito legal. Você pode usar instrumentos musicais que já tenha lá, ou pode usar mesmo esse back vocal, né? Usar materiais como caixas de plástico, papel alumínio, apitos, sons diversos e o back vocal. Eu coloquei o back vocal aqui, gente, porque numa experiência que eu fiz com os meus alunos, nós começamos a criar a trilha sonora de uma história e eles começaram a fazer, estava lá em São Paulo na época, uma moda desse negócio de fazer som com a mão e a boca. Gente, mas ficou fantástico. Começou engraçado e depois terminou um negócio tão legal, mas tão legal que vocês nem imaginam. Então, o back vocal é algo lá que a gente pode explorar, né? Fazer esses sons com a mão e com a boca, explorando essa trilha sonora e esse som que vai ali contextualizar a história no teatro, por exemplo. O ponto 6 é o jogo da memória na literatura. É tão de praxe isso aqui, tão antigo, tão velho, mas funciona tanto de geração para geração. A gente vai passando e funciona muito bem. Construir cartões ou com cartolina, ou com essa folha que foi enviada aí para vocês, que é de vocês, com imagens ou pequenos trechos da história,
e recortar em quadrinhos pequenos, né? Sempre em pares. Explorar personagens, paisagens, espaços. Depois é só rir e explorar a brincadeira de combinar os pares conforme a história lida. É super divertido. Eu trouxe aqui 2 imagens que vocês podem ver do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Por que eu trouxe o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Porque vocês também receberam lá combos da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá, gente? Está em todas as cestas de leitura, né, as maletas da leitura, vocês vão encontrar o combo da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, com todas as personagens. Então, vocês podem explorar de 2 maneiras diferentes, né? Fazendo desenhos, né, da Emília, de Narizinho, Pedrinho, sempre em pares, para as crianças começarem a reconhecer as personagens nesse joguinho da memória, sempre em pares. 2 Emílias, 2 Narizinhos, 2 Pedrinhos, 2 Sacis, 2 Dona Benta e por aí vai. E vocês podem também explorar o nome das personagens ou caracterizações das personagens ou dos espaços. Então, boneca falante feita de pano e recheada de Marcela, aí você vai ver que é Emília. Neta de Dona Benta, seu nome completo é Lúcia, e aí você vai explorando a caracterização das personagens, a classificação ou partes da história, e você vai trabalhando com isso, jogo da memória, você vai trabalhando cognição, você vai trabalhando memória, e você vai trabalhando leitura ao mesmo tempo. Para os pequenos, funciona muito bem isso aí. E eu digo que funciona com os maiorzinhos também, entendeu? O nosso ponto 7, a sugestão 7, né, de ludicidade, de como trabalhar, é criar um novo final. Gente, eu faço essa estratégia, eu utilizo essa estratégia até hoje com os alunos do IF. Quem foi meu aluno do IF, quem é meu aluno do IF, vai confirmar, porque eu trabalho esse novo final sempre. É algo que eu vejo que muitas vezes o final inquieta o leitor, né? Ele diz assim, nossa, Nora, estava tão boa a história, mas aquele final, fiquei arrasada. Não queria aquele final. Não queria que fosse assim. Então, explorar um novo final, um final diferente. É uma brincadeira clássica, né? Mas que nunca perde a graça. Depois de ler um livro, um conto, uma crônica, o leitor pode criar um novo final para a história. Nessa hora, não há limites para a imaginação. Pode transformar completamente. Quem morreu não morre mais, pode ficar vivo. Quem estava vivo pode morrer. Quem terminou junto pode terminar separado. E por aí vai. Mudar. É permitir que o leitor se perceba também qual autor, parte da autoria, parte do texto. E se torna muito engraçado, gente. Nós já fizemos exercícios de mudar o final dos contos clássicos. Chapeuzinho Vermelho, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida. Gente, mas se tornaram finais tão engraçados, mas tão engraçados e modernos, viu? O leitor como coautor ali da obra, né? Pode ser escrito, desenhado ou contado oralmente. Então, para que a gente conquiste o público leitor a escrever também, nós sabemos que nem todo mundo gosta de escrever. Então, pode ser contar o final de diferente, mas oralmente. Também é uma alternativa. O ponto 8 é recriar ou criar uma narrativa em história em quadrinhos. Então, aquele conto da Menina Bonita do Laço de Fita, ou aqueles contos que o pessoal lá da GIA estão lendo, todos os livros que vocês estão lendo lá na GIA, vocês podem recontar, só que agora em forma de história em quadrinhos. Ou tirinha, ou uma charge, né? O uso da tecnologia para isso, ou através só da cartolina, por exemplo. Uma experiência que eu tive foi a seguinte, nós pegamos um tecido que lá em São Paulo chamava de algodão cru. Então, nós pegamos um tecido de algodão cru de 1 metro e os alunos fizeram, eram alunos mais velhos, do primeiro ano do ensino médio, eles contaram alguma situação que eles vivenciaram durante o ano letivo com algum professor. Eles fizeram um quadrinho num pano de algodão cru de 1 metro, eles fizeram ali em equipes, né? Tem equipe de 5, de 4,
E eles fizeram vários quadros e fizeram os desenhos e fizeram as caricaturas dos professores e dos alunos, fizeram ali os balões e frases típicas de professor. Sabe aquelas frases taxativas que os professores diziam em sala de aula? Gente, eu comecei sem fé nenhuma essa atividade. No final, ficou a coisa mais linda que eu já vi. Porque o que aconteceu? Alunos que tinham habilidade com desenho ajudaram outros que não tinham, e esses que não tinham habilidade com desenho faziam as falas, por exemplo, dos balões, né? Ou davam dicas de espaços e do que poderia ser feito. Ficou um trabalho fantástico. Nora, mas tem que ser algodão cru? Claro que não. Pode ser em cartolina, pode ser no caderno, como a pessoa quiser explorar. Lá nós usamos o algodão cru porque nós vimos que ficou legal, feito na cartolina, e nós resolvemos fazer ele ampliado no tecido de algodão cru para fazer uma exposição. Ficou fantástico. Aluno que nem sabia que tinha aquele dom, aquela habilidade, se mostrou e se percebeu com aquela habilidade. A questão da ludicidade, gente, é exatamente isso. É você permitir que os envolvidos ali na leitura possam se descobrir, porque muitas vezes eles não se reconhecem como possuidores daquela habilidade, daquele dom. Então, é explorar mesmo, escutar, envolver aquelas pessoas. Então, eu trouxe aqui a imagem do computador. Vocês estão vendo aí essa referência de site? Eu vou abrir aqui ainda hoje, vai dar tempo, e eu mostro para vocês como é que funciona. Esse site aí, ele é gratuito, e ele mostra como você cria história em quadrinhos, tá? Eu vou mostrar para vocês hoje aqui, rapidinho. Aqui, gente, é o modelo. Foi nesse mesmo site que eu volto aqui e mostro para vocês, tá? Meu inglês é péssimo, viu? Storyboard Depth. Então, você vê aqui uma recontagem da Menina Bonita do Laço de Fita, feita em 6 quadrinhos. É nosso aluno lá do IF, foi o Jonas que fez para mim, né? Eu desafiei, eu disse, Jonas, você já me mostrou o site uma vez, você faz essa adaptação, e ele fez a adaptação daquele conto que nós lemos lá na Cavalhada, né? E que nós lemos também na Gia, Menina Bonita do Laço de Fita, recontado em quadrinhos, 6 quadrinhos. Então, você vê aqui, ó, que ele encontrou a menininha, o coelhinho branco, o diálogo entre eles, os balõezinhos, depois o desfecho da história, com o coelhinho branco, enfim, encontrando a coelhinha preta que ele queria, e depois os filhos nascendo da diversidade. Muito legal a recontagem aqui, a partir do conto, da história Menina Bonita do Laço de Fita. Essa recontagem. Lá no site vocês vão encontrar diversos tipos de coelhos, diversos tipos de outros animais com cores diferentes, paisagens prontas para colocar, meninas diferentes, de diferentes formas, enfim. Você vai montando a sua história, tá certo? E o que é esse lúdico, Noara? É relativo, gente, exatamente a jogo, a brincadeira, a explorar aquilo que não está limitado à obra, o que a obra nos oferece, o que o caderno, o que o livro nos oferece. É ir além do que está ali. Isso é o lúdico. Visa mais o divertimento que a qualquer outro objetivo. E é leitura. É uma estratégia de leitura. O objetivo, o foco é o divertimento, e a leitura ela é inserida nesse processo. Certo? O leitor como parte da leitura. É isso que a ludicidade proporciona. O leitor como parte da leitura. Então, escutar quem está ali na comunidade, nas rodas de leitura, propor também algumas coisas e ver o que é que os leitores dizem a partir das suas propostas, acatar o que eles dizem, aquilo que pode ser louco ou não ter sentido nenhum, pode, de repente, desenvolver algo muito legal. Ajudar, auxiliar e expor também as suas ideias, né? O conceito de pintura como escrita, né? Porque muitas vezes você joga a pintura, delimita e limita a pintura, aí a questão da arte. E a pintura, gente, é uma forma de escrever, de imprimir no papel ou na tela, né, o que você quer dizer. A pintura é leitura.
né? O texto imagético é estímulo e representação única para o leitor e para o escritor. A exemplo disso, nós temos a nossa leitora mirim, lá da GIA, que aos 5 anos de idade ainda não desenvolveu a leitura, mas a leitura tradicional, através da decodificação das letras, das sílabas, das palavras, mas ela lê, ela faz parte dos grupos de leitura, ela lê as obras a partir das imagens e ela conta, gente, via áudio para a gente. A imagem é a leitura dos olhos curiosos e imaginativos. Letramento infantil. Então, explorar essa questão da imagem, né? Pensar possibilidades, jogos de diferentes áreas. Quando eu falei para vocês, por exemplo, lá na Cavalhada, nós temos aqueles meninos ali que têm o dom do desenho, né? Então, pedir para eles fazerem desenhos e outras pessoas contarem uma história a partir das imagens que eles criaram, para ver se condiz com o objetivo que eles tiveram ao elaborar aquelas imagens. Uma equipe fica responsável por criar as imagens de uma história, só que eles não contam que história eles imaginaram. E outro grupo vai olhar aquelas imagens e vai contar a história a partir das imagens. Aí a gente vai explorando a imaginação a partir daí. Então, tem a música também, tem o cordel, tem a pintura, tem a xilogravura, que a xilogravura ela pode ser explorada, por exemplo, essas tabuazinhas que vem com queijo mussarela, com presunto, né? Aquele isoporzinho que vem ali. Fazer xilogravura a partir daquilo ali, eu já fiz. Fiz um trabalho de xilogravura com alunos do 9º ano do Fundamental, e nós usamos tábuas de frios, que eles trouxeram de casa, que eles já tinham, e nós os recortamos, deixamos retinho, né? Os que não eram retos, nós deixamos retinho, e nós usamos um palito de churrasco ou outros objetos perfurantes para fazer umas imagens, e usamos aquarela, tinta, para pintar em cima daquelas imagens, e fazíamos como se fosse um carimbo desses isopor em cima do papel ou do pano, e a imagem passava para lá com uma xilogravura. Ficou fantástico, gente. Usava o branco ali do isopor e a tinta preta. Ficou fantástico. Ficaram xilogravuras lindas, né, de contação de histórias. Material dourado. Como usar o material dourado como um processo de leitura? Isso foi uma experiência pessoal, viu, gente? Eu tinha o material dourado em casa, de materiais que eu tinha, materiais didáticos, e minha filha, pequenininha, começou a usar o material dourado para fazer coisinhas, para fazer desenhos, para fazer casinhas. E a partir dali, ela aprendeu matemática, mas ela também explorou a imaginação dela através de material dourado. E outros materiais que nós temos, né? Então, quem tem ali dentro da associação, dentro da comunidade, tiver o material dourado, ou se não tiver, conseguir trazer das escolas, é explorar a leitura, matemática e outras leituras através de material dourado. O desenho, né, através dos traços, vocês podem usar todas essas folhas que foram aí para vocês, para explorar mesmo essa questão do desenho, principalmente aqueles que vocês identificaram que já têm o dom do desenho, contar histórias através de desenhos, como nós falamos agora, anteriormente. E eu trouxe aqui o cordel, falando sobre as brincadeiras, explorando aí o dom da Eliana, lá da Cavalhada ainda, viu, gente? Olha que legal o que a Eliana nos traz, como esse explorar os versos dos cordéis como uma representação da leitura, a representação da história da comunidade também. Então, por que não usar versos? Vamos ver que outras crianças ali, na Cavalhada, na Gia, no Livramento, gostam de explorar os versos. Não precisam fazer tantos, 2, 3 versos contando alguma coisa. Vamos brincar de rimar? Que palavra rimaria com esse verso aqui? E as pessoas vão explorando, vão se descobrindo cordelistas aí, né? Ou poetas, ou poetisas. A todos minha saudação, a minha imensa alegria de falar das brincadeiras que a todos contagia. Vamos ser sempre crianças, para nunca perder a esperança. Brincadeiras de ninar, histórias se contar, farras, folias, músicas a cantar, novenas e rezadeiras, são muitas as brincadeiras. Bonecas de sabugo, nossa, como eu brinquei, gente, de
boneca de sabuga aqui no sítio onde eu estou. Carrinhos feitos de lata, feitos com dedicação, matéria-prima barata, dando vida e criação, asas à imaginação. Temos que ensinar a todas as nossas crianças como é bom brincar de roda e de cirandas. E quem tem muita diversão, e que tem muita diversão sem o celular nas mãos. A leitura é muito importante. Eu gosto de lembrar. Vovô com versos rimados, histórias a me contar. Ele semi-analfabeto, mas de ciência repleto. Brincadeiras interessantes, burrica, bugalha, peão, todo dia se brincava, correndo com o pé no chão. Com muita felicidade, alegria e criatividade. Boneca, casinha, cabra cega, cadê o grilo? Passa o anel. Para fugir da realidade, que era boa, porém cruel. Brincando e trabalhando e sempre se renovando. Gostaria de dizer, vamos todos sonhar e nunca esquecer como é bom brincar. E nunca perder a esperança dos olhos de uma criança. Gente, eu sou fã número 1 da Eliana. Obrigada, viu, Eliana? Alternativas existem. Escute o leitor, explore o diferente. Então, a ideia é essa. Brincar de versos, chamá-los para completar um verso, uma rima. Chegamos ao último encontro, mas estaremos juntos sempre nessa caminhada. Que fique claro para vocês, viu, gente? Estaremos sempre abertas. Falo por mim, por Adriele, porque eu sei que essa é a postura dela também. Então, estaremos sempre juntos aqui para que nós possamos ver estratégias, ideias e ações que possam possibilitar a leitura na comunidade e nas nossas famílias também. Eu vou copiar aqui o link, gente, e o site lá para poder partilhar com vocês aqui como usar, tá bom? Deixa eu abrir aqui a guia. Eu acho que é essa aqui. Vamos lá. Alguém me fala no áudio se está visualizando, tá? O site. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Tá visual... Vocês estão visualizando, pessoal? Está sim. Vocês conseguem visualizar? Ah, que bom. Obrigada, meu anjo. Olha bem, aqui é o site que está lá, a dica para vocês, e o site que o Jonas usou para criar a história, tá? O sinal não está tão legal, então eu preciso que ele abra totalmente para que eu mostre para vocês a internet não está bem. Deixa eu ver se saindo aqui. Pronto. Vou voltar lá, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Nesse site que está a dica nos slides, eu vou colocar nos grupos para vocês. Vocês têm aqui, ó, cenas aqui em cima, estão vendo? Então, de repente, no meu primeiro quadrinho, eu quero escolher a cena de um banco de praça. Então, eu pego, puxo, trago para cá, o banco de praça aparece. Então, eu escolho a cor do céu, do edifício, dos toldos, do edifício 2. Eu vou escolhendo o que é que eu quero colocar. Tá, aqui só aqui a paisagem, a cena de um banco aqui de rua, né? E a personagem? Aí eu venho aqui em personagens e ele vai me fornecer, ele vai abrir aqui inúmeros personagens. Se eu quero uma mulher, uma pessoa mais velha, uma criança, um homem, um menino, depois eu escolho a cor do cabelo, a cor dos olhos, e eu vou explorando esses personagens, entendeu? Ele vai me fornecendo possibilidades
E eu vou usando essas possibilidades que ele me oferece. Ó, eu coloquei aqui a senhorinha. A cor do cabelo, eu quero cabelo preto. Aí eu vou lá e coloco cabelo preto. A cor da pele, eu quero que ela seja negra. Aí eu coloco a cor da pele dela e vou escolhendo aqui todos os filtros que eu quero colocar, tá? Aí eu quero escolher aqui o tipo de balão, o tipo de texto, que não é nem do texto, é o balão que eu vou colocar o texto dentro. Então eu venho aqui, ó, escolho um balão, coloco ao lado dela, ó, vai aparecer, aí eu diminuo o tamanho, aumento, eu vou explorando aqui, né, o textozinho e dentro eu coloco o que eu quiser. Então eu coloco aqui, ó, boa noite. E o boa noite vai aparecer ali e vai ficar o textozinho que eu crio da minha história. E aí eu vou montando a minha HQ, a minha história em quadrinhos aqui, ó. Próximo quadro. O que é que eu vou colocar no meu próximo quadro? Então eu vou buscando aqui o que é que eu quero colocar, infográfico, ou textos, ou formas, ou personagens, enfim, eu vou escolhendo e explorando tudo que o site me oferece para construir a minha história em quadrinhos. Depois, é muito divertido. Os jovens que são mais tecnológicos podem gostar e explorar muito isso aí, tá bom? Então, a minha fala termina hoje aqui, mas continua nos bastidores com todos vocês, assim como a fala da Adriele também. Gostaria de saber se vocês querem que nós desliguemos a gravação para que vocês falem alguma coisa, se vocês têm alguma sugestão, se vocês querem usar alguma coisa desse gênero, se for interessante para vocês, se vocês acham que podem usar, por exemplo, esse site aí para poder fazer as histórias em quadrinhos, ou explorar de maneira mais rústica, através das cartolinas, que eu acho que funciona muito bem também com os pequenos. Enfim, fiquem à vontade, tá certo, gente? Eu vou desligar um pouquinho o áudio aqui. Eu vou até falar para vocês. Hoje foi dia de queimar roça aqui no sítio, minha gente. E foram mais de 10 homens queimar essa roça e acabaram de chegar da roça depois que queimaram. Olha o barulho de fundo que está com eles ali fora, viu?